O sol nasce todos os dias, mas nunca nasce do mesmo lugar. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole, o artigo de hoje é O Valor do Tempo. O que seria da sua vida se você tivesse menos tempo? Todos nós sabemos que o tempo é fundamental, mas como conseguir defini-lo? Como dizia o filósofo Agostinho, se ninguém me pergunta, eu sei, mas se trato de explicar a quem me perguntou, aí eu não sei. Falar do tempo é muito especial, mas também é complexo. Ao longo da história, podemos observar diferentes teorias sobre o tempo. Podemos ver o tempo de forma física, o tempo externo, aquilo que passa fora de nós, que é objetivo, homogêneo, que é mensurável. É o tempo que se marca no relógio, a duração das estações do ano, ou até mesmo a rotação da Terra no seu próprio eixo. Mas também existe o tempo psicológico, um tempo que nós poderíamos dizer que ele é interno. Ele ocorre dentro de você. É subjetivo, variável. E como cada um vive o tempo da sua vida de acordo com as suas próprias experiências. Uma outra forma de ver o tempo é o tempo histórico, seja na possibilidade de considerarmos aquilo que foi feito, mas que não conseguimos controlar. Esse é um tempo que nos arrasta. Ou até mesmo quando você pode ver a história como uma grande mestra de vida e então trabalhamos a serviço da história e junto com ela. Aqui conseguimos integrar o tempo individual e o tempo histórico. Também podemos ver o tempo linear, progressivo, quando observamos que, com o passar do tempo, o corpo físico envelhece, por exemplo. E se não assimilamos bem essa ideia do tempo psicológico, se não conseguimos assimilar bem isso dentro, podemos começar a criar ideias irracionais do tipo de querer viver e utilizar o tempo a qualquer preço. Como se fosse o último dia. Então você vai querer aproveitar. Fazer as coisas a qualquer preço. Ou querer sempre ser simpático, alegre, divertido e acabar perdendo a sua própria identidade. Essas ideias podem destruir o ser humano, elas podem acabar com a nossa autoestima, trazer doenças, enfermidades e até mesmo depravações. Ontem eu me diverti muito. Hoje eu quero repetir isso, porque eu tenho que me divertir ainda mais. Essa relação com o tempo é como se você sempre quisesse mais, mais e mais. Mas também existe uma outra relação com o tempo, muito especial. O tempo simbólico, o tempo sagrado. Como se você conseguisse ver as coisas de forma cíclica. É um tempo cíclico e desenvolve cada coisa do início ao fim, até gerar um novo começo e um novo fim. Esse tempo sagrado, ele é vivenciado de uma forma especial, de uma forma diferente. Por exemplo, o sol, ele nasce todos os dias, mas nunca nasce do mesmo lugar. E isso nos mostra que cada dia é diferente e por isso é especial. Não é necessariamente superior ou inferior, é uma nova oportunidade. Se ontem você se divertiu muito, tudo bem. Hoje você também pode se divertir, porém de outras formas, fazendo outras coisas. Pare para pensar. O que você considera que é mais importante? A quantidade de tempo que você vai ter nessa vida ou como você vai usar o seu tempo nessa vida? O mais importante é o tempo que se vive ou como
você vive. A vida é uma preparação para a morte. Mas a grande questão da vida não é se você vai morrer mais cedo ou mais tarde, e sim se você vai morrer bem ou mal. Sendo que morrer bem pressupõe evitar o risco de morrer mal. Para isso, temos que tomar um pouco de tempo para nós mesmos. Um tempo dedicado a viver e não somente sobreviver. Um tempo interior, uma vida interior. Por isso, o importante não é a quantidade de tempo que se vive, mas a qualidade filosófica do tempo que se vive. E o que podemos falar sobre essa qualidade filosófica da vida? Isso seria viver de uma forma reta. Como dizia Sêneca, sempre que você quer saber o que você precisa evitar ou o que você precisa alcançar, é fundamental que você leve em consideração um bem maior, um objetivo que seja para toda a sua vida. Tudo que você faz deve ser harmonizado com ele, com esse grande objetivo. E somente aquelas pessoas que conseguirem elevar as suas vidas com uma visão ampla e global vão ter condições de resolver os seus casos particulares. Mas não pense que o bem maior será qualquer projeto de vida que você tenha. A honestidade, ela sim, é um bem maior, um bem supremo. E se algo fere esse bem, é porque esse algo é falso e não merece a dedicação do seu tempo. Aqui, a virtude, ela é retidão e honestidade. Mas afinal de contas, como podemos fazer para alcançar essa retidão e essa honestidade? Bem, uma maneira é entendendo que a virtude, ela é um único bem, pois nenhum outro bem existe separado dela. A virtude se encontra na razão, que é a parte mais nobre do ser humano, uma parte mais nobre do nosso ser. E é justamente essa virtude que consiste em uma percepção clara e lúcida, que vai conseguir trazer para você um juízo verdadeiro e estável, discernimento, lucidez, clareza nas ideias. Isso sendo que desse juízo surge o impulso da vontade, o impulso de fazer algo com clareza. A primeira coisa que devemos buscar na vida, sem dúvida, convicção. Uma convicção através da reflexão profunda e, em seguida, viver essa convicção, colocar em prática. A convicção fundamentada pela razão, ela consegue nos conduzir até a virtude e a honestidade. Assim, conseguimos ter um julgamento verdadeiro, um julgamento estável. Assim conseguimos separar uma coisa da outra, discernir. Esse discernimento fruto da nossa reflexão profunda e também, é claro, da nossa experiência. Isso tudo nos permite elaborar, aí sim, o nosso projeto de vida com mais lucidez, mas um projeto de vida que seja coerente com a nossa natureza humana, um projeto de vida como seres humanos, sem sermos afetados por modismos, por correntes de opiniões, de outras circunstâncias adversas e que muitas vezes vão conduzindo às suas escolhas. Um julgamento que parte de uma virtude, ele é sempre o mesmo. E isso sim vai poder permitir que você seja sempre você mesmo. Isso vai permitir que você consiga extrair o melhor de tudo e de todas as situações, de tudo que te rodeia, de tudo que acontece com você. O único caminho que temos para nos conduzir a um outro lugar,
porém nos conduzir de forma segura a um lugar seguro, a um ambiente harmônico, sem instabilidades. Isso sim é não se importar com os bens dos outros e se conectar de maneira profunda e real com a honestidade. Ninguém luta contra quem se afasta. Ninguém golpeia quem se retira. Isso é o desejo de recompensa, a causa de brigas, de discussões e de confrontos. Sem recompensa, não existe discussão. Assim, nós conseguimos aproveitar cada vez melhor o nosso tempo. As reflexões desse podcast foram baseadas no artigo O Valor do Tempo, escrito por Javier Saura, e também em várias reflexões do filósofo Sêneca. Se você quiser ter acesso a esse artigo na sua íntegra, entre no nosso site revistaesfinge.com.br. Se você também tem interesse em temas relacionados à ciência, arte, filosofia, educação, acompanhe a gente. Eu sou o professor Inaldo Breguês, voluntário da Nova Acrópole.